Oi, gente, bem-vindos ao canal. Espero que vocês gostem dessa experimentação que eu tô fazendo aqui. Hoje é o meu quinto vídeo e eu tenho um caso muito intrigante. Eu não vi alguém no Brasil falando sobre ele ainda, então eu espero que vocês gostem. Então, como eu tava falando, eu só vi esse caso no 48 Horas e um doutor falando sobre ele, o Dr. Todd Grundy. E eu acho que o 48 Horas foi o mais neutro possível, assim, né? Mesmo não existindo neutralidade. E o Dr. Todd Grundy estava bem contra o menino. Então vamos ver o que vocês acham. O caso é o seguinte: um menino de 17 anos chamado Benjamin Elliott esfaqueou e matou sua irmã gêmea. Os advogados dele alegaram que ele estava no meio de um episódio de sonambulismo quando ele matou ela. Mas os promotores não compraram essa ideia. Será que isso colocou um júri? O Benjamin nasceu dia 14 de novembro de 2003 e morava com seu pai, sua mãe e suas irmãs na cidade de Katy, no Texas. No dia 29 de setembro de 2021, às 4h41 da manhã, ele ligou para a polícia dizendo que matou sua irmã gêmea. Na ligação, ele alegou que fez tudo isso enquanto estava dormindo. Gente, no telefone ele estava desesperado, ele estava dizendo que sentia muito, que não queria que ela morresse. Aí a atendente da polícia falou para ele no telefone: acorda seus pais. Aí ele acordou eles e eles ficaram fazendo RCP para tentar ressuscitar a Megan até os paramédicos chegarem, mas infelizmente ela não resistiu. Mais tarde, um tempo depois, o Benjamin disse que nunca teria feito algo assim com a irmã. Ele falou que se ele tivesse consciente ele nunca faria uma coisa dessas. Ele disse que amava ela e que eles eram melhores amigos. Ele falou pra polícia: eu peguei minha faca e matei ela. Eu achei que era um sonho. Os promotores disseram que não é impossível alguém matar alguém dormindo, só que eles falaram que não era o caso no caso do Benjamin. E também, gente, não é muito comum usar sonambulismo como defesa. Só que já aconteceu. Teve um homem que atropelou e esfaqueou a sogra, e aí ele falou que estava sonâmbulo, e ele saiu livre. Gente, o mais intrigante é que eles não acharam nenhuma prova de desavença entre a Megan e o Benjamin. A Megan é a irmã dele. Eles vasculharam o celular dele. E você sabe como é adolescente, né? Passa o dia inteiro mandando mensagem. E eles não acharam nenhuma mensagem, nenhum e-mail, nenhuma busca na internet, nada que incriminasse o Benjamin. E a Meg era autista. Os pais disseram que ela sempre ia pra perto do irmão quando ela se sentia mal. Ela ficava bem pertinho dele, sabe? Os pais disseram que ele nunca se cansava de tomar conta da irmã, que ele gostava muito de ser como um protetor pra ela. No interrogatório, ele falou que não se lembrava de quase nada. Ele falou que só se lembrava do sentimento de estar esfaqueando algo. Só que um especialista em distúrbio do sono, contratado pela promotoria, falou que não seria possível ele lembrar de coisas como essa. Quando ele ligou para a polícia, ele disse que esfaqueou a irmã uma vez. Só que a Megan foi esfaqueada 2 vezes. As facadas machucaram sua jugular e sua carótida. O Benjamin contou para a polícia que depois que tirou a faca do pescoço da irmã, ele tentou parar o sangramento com um travesseiro. Mas os promotores não acreditaram nessa teoria. Eles acham que ele usou o travesseiro para cobrir o rosto da Megan e para abafar os gritos dela. Na noite do crime, quando a polícia chegou lá, eles colocaram Benjamin numa viatura por 3 horas enquanto eles tomavam conta ali da cena do crime, né? E aí os pais dele se sentiram muito maltratados pela polícia e ligaram para um advogado amigo. Só que mais tarde, a promotoria usou isso contra eles. Eles falaram que ele estava tentando encobrir o crime, que eles estavam tentando proteger o filho. Quando ele chegou na sala de interrogatório, a polícia falou para ele que a Megan ainda tinha chance de sobreviver. O que não era necessariamente verdade, né? Mas eles só queriam que o Benjamin continuasse falando. Durante o interrogatório, ele disse que ficou navegando no celular na noite do crime até que ele dormiu às 2h30 da manhã. Ele deu permissão para a polícia vasculhar seu aparelho, mas eles não encontraram nada que incriminasse ele. O curioso é que o Benjamin navegou no celular até as 4h17 da manhã e somente 24 minutos depois, às 4h41, ele estava ligando para a polícia dizendo que sua irmã tinha sido esfaqueada. Enquanto ele estava sendo interrogado, ele disse que estava animado para ir para a faculdade de engenharia mecânica e que a prova de SAT, que é tipo um Enem dos Estados Unidos, era no sábado. E vocês devem estar se perguntando de onde veio a faca, né? A faca era do pai dele. O pai dele deu de presente pra ele naquele dia. O Benjamin disse no interrogatório que ficou muito animado com essa faca. A família tinha uma coleção de facas porque eles acampavam muito. E, na noite anterior ao crime, ele passou a noite toda jogando videogame com o pai. E nesse jogo tinha uma faca que parecia com a faca que ele tinha ganhado. Aí, voltando ao interrogatório. Depois de algumas horas dele sendo interrogado, às 11 da manhã, a polícia finalmente revelou pra ele que sua irmã tinha morrido. E aí a reação dele foi um pouco estranha, ele só falou ah tá. Então, gente, o Benjamin foi acusado pelo assassinato da irmã, porque a polícia já tinha a autópsia, a arma do crime e a confissão. Aí, gente, ele ficou na prisão sendo observado para não cometer suicídio. Ele ficou lá alguns dias, até que ele foi liberado sob fiança e os pais dele estavam esperando ele ansiosamente. Muitas pessoas, inclusive os advogados de defesa do Benjamin, acreditavam que ele era esquizofrênico, como seu avô.
mas ele foi avaliado por um psiquiatra contratado pelos advogados e ele não tinha nenhuma neurodivergência. Então, os advogados do Benjamin foram num especialista do sono, um neurologista, que fez vários testes com ele para ver se ele tinha algo chamado parasônia. Parasônia é quando acontecem episódios de comportamentos indesejáveis, experiências ou movimentos que ocorrem durante o sono, nas transições entre o sono e a vigília ou ao acordar. Aí fizeram um teste com o Benjamin, monitorando o cérebro dele enquanto ele dormia, e descobriram que ele tem dificuldade de respirar enquanto dorme, o que pode ser um gatilho para sonambulismo. Só que ele não teve nenhum episódio de sonambulismo enquanto eles faziam o teste. Mas o Benjamin já teve alguns episódios de sonambulismo segundo pessoas próximas. A sua irmã mais velha diz que quando ele era mais novo, ela encontrou ele sonâmbulo na porta do seu quarto. E um amigo contou que uma noite ele estava numa festa do pijama e ele estava dormindo enquanto comia um donut. Quando acordaram Benjamin, ele ficou muito confuso. O especialista em distúrbios de sono diz ser perfeitamente possível que ele estivesse dormindo e já sonâmbulo quando matou a irmã. O especialista também falou que é mais comum ocorrer casos de sonambulismo quando se tem histórico na família. A mãe do Benjamin falou que tinha um tio e uma tia que tinham sonambulismo. Só que a promotoria falou que tem que ser parentes mais próximos. Pessoal, esse caso ficou um pouco mais complicado porque a promotora, ela sofre de sonambulismo e os filhos dela também. E ela já tinha condenado um homem que alegou sonambulismo quando matou a esposa. E os promotores não perderam tempo. Eles foram lá e também contrataram um especialista de distúrbio do sono, que alegou que o Benjamin não estava dormindo quando matou a irmã. O especialista da promotoria disse que sonâmbulos são violentos por reflexo, para se proteger, e não do nada. Ele também disse que desencapar a faca antes do ataque é uma tarefa complexa e que é necessário ter consciência do que está fazendo. Gente, por que ele ligou para a polícia sussurrando? Por que ele não gritou e acordou os pais? São perguntas que me deixam muito intrigada, assim, né? E a Megan provavelmente já estava morta quando a polícia chegou lá. Bom, enfim, ele foi oferecido um acordo de 30 anos de prisão, mas ele não aceitou. Ele preferiu ir a julgamento, arriscando passar a vida atrás das grades. Sem um motivo claro, talvez ele tivesse chance de sair livre. Os promotores alegaram que seu comportamento no interrogatório era muito calmo para alguém que acidentalmente matou a irmã. Mas o Benjamin disse que estava simplesmente tentando mudar de assunto, para não encarar os fatos. A defesa disse que a ligação para a polícia foi uma medida para salvar a irmã e que ele tentou ressuscitar ela. Mas a promotoria falou que ele não demonstrou remorso e que ele ligou para a polícia só porque não conseguia esconder o que tinha feito, e que não se sabe a verdade sobre o que acontece dentro de uma família. A defesa respondeu a isso dizendo que os investigadores investigaram muito mal o que acontecia dentro da família, que não havia desavenças entre eles e que Benjamin não tinha nada a ganhar com a morte da irmã. Cada um dos times, a defesa e a promotoria, tiveram seus especialistas em distúrbio do sono, como testemunhas. A promotoria alegou que ele sabia exatamente o que estava fazendo, e a defesa alegou sonambulismo. O júri ficou dividido 7 contra 5. Eles demoraram 4 horas para deliberar o veredito, e muitos dos jurados escolhidos para o caso já tinham tido experiências com sonambulismo. E o Benjamin foi considerado culpado pelo assassinato da irmã. Gente, ele falou depois de um tempo, já quando ele estava preso, numa entrevista ao 48 Horas, que foi um erro da justiça e que ele não é culpado. Ele disse que se sentiu culpado por um tempo porque ele que segurou a faca, mas diz que hoje em dia ele percebe que não foi culpa dele. Em fevereiro de 2025, ele foi sentenciado a 15 anos de prisão, porque alguns júris pediram clemência, dizendo que os pais iam ficar sem 2 filhos. E ele pode pedir liberdade condicional em 2032, e ele tá agora apelando a sua condenação. Mas, gente, e aí, o que vocês acharam? Assim, pra mim, esse caso me dividiu muito, porque eu consegui enxergar os dois lados, o da promotoria, o da defesa, e eu fiquei bem dividida. Mas, assim, o que me pegou foi que ele falou, o especialista lá do sono falando sobre desencapar a faca. Isso, pra mim, eu achei bizarro. Mas aí eu tava conversando com meu namorado, e ele falou que ele já teve experiência de sonambulismos muito bizarras, assim. Gente, ele não matou ninguém, calma, mas assim, que ele já teve experiência de sonambulismo, então eu fiquei bem dividida mesmo. Eu queria saber o que vocês acharam, comentem aí. E se inscrevam no canal, não esquece, tô começando agora e é muito importante. Obrigada e até o próximo caso.